Salve, salve galera do Moneyball! Estamos aqui em mais um programa nosso sobre esportes americanos, mas hoje, especificamente hoje, teremos um formato um pouco diferente. Hoje teremos uma entrevista com nomes do beisebol, que por acaso ou não, todos dos 5 aqui são jogadores de beisebol, tá? Dentro das suas categorias, pesos e alturas. Limitações, né? Limitações, assim, né? Mas um dia todos nós fomos moleque correndo que nem louco de uma base para outra, mas hoje estamos mais velhos. Enfim, hoje a nossa entrevista é para falar sobre as ligas independentes de beisebol no Brasil. O Moneyball é um programa de esportes americanos, mas essas ligas também têm uma grande influência, né? Porque é no Brasil que a gente não se influenciou de outras ligas lá fora, como a Minor League ou a própria Major League. Então, estamos aqui com nossos convidados, hoje com o nosso amigo Mário Mandrosato, nosso amigo Ricardo Gaspar. Ambos são fundadores e organizadores da LDB, a Liga de Desenvolvimento de Beisebol, tá? Temos o nosso amigo Marcos Faria, para quem já acompanha o Moneyball, é o nosso... Hoje vai ser um pouco mais o mediador do assunto beisebol, já que ele é o expert do assunto. Hoje não é tão oráculo, hoje é sem palpite, sem previsão, o pessoal tá ganhando dinheiro nas minhas custas, né? Deixa disso. E o Thiago Ramos, que além de scout do Houston Astros, aqui no Brasil, ele é também um dos coordenadores da Associação Brasileira de Beisebol Independente, que é justamente que buscam juntar os times independentes e também as ligas que vêm no Brasil. Então, vou deixar a palavra com o Marcos, apenas deixando claro que o nosso Moneyball também é um programa para dar voz para todo mundo. Nessa entrevista que o assunto é o beisebol independente, chamamos outros dirigentes de outras ligas independentes, por motivos de cada um, força maior, o que for, não puderam, não quiseram vir até aqui. Então, eu deixo claro para todo mundo do beisebol que temos um canal aberto para discussão. Quem a gente chama para vir aqui e aceita, participa do nosso debate. Se não, vocês podem comentar no nosso canal do YouTube aí embaixo nos comentários. E é isso, gente. Vamos lá, vamos começar. Marcão, por favor. Obrigado. Bem, uma das coisas que sempre me chamou a atenção quando eu falo sobre beisebol no Brasil é as pessoas entenderem que existem pessoas que jogam beisebol. Porque as pessoas pensam ou que nós somos de outro planeta, ou que realmente é uma coisa realmente muito absurda, uma coisa sui generis. Existe uma federação, uma confederação que rege o esporte, como em vários outros esportes olímpicos e não olímpicos. A minha primeira pergunta, e até para que você explique um pouco também da LDB, é por que criar uma liga? Qual o motivo de você ter a criação de uma liga? Qual o objetivo dessa liga, na verdade, e o que ela tem trazido para os clubes e para o beisebol do Brasil nesse momento? Bom, primeiramente, agradecer aqui a oportunidade que a gente está falando sobre a LDB. A LDB, ela surgiu com o principal objetivo de dar oportunidade para os jogadores iniciantes, né, que estão entrando no esporte. Porque hoje em dia, se você pegar para entrar num time, você ia ficar banco, o cara ia ficar triste, ia desmotivar o jogador ia deixar de treinar, porque não está tendo oportunidade para jogar, e os campeonatos que tinham eram de nível alto. Então o que a gente resolveu? Vamos convidar os times que estão iniciando e dar oportunidade para todos esses iniciantes jogarem, né? Então a gente, no primeiro ano, que foi em 2015, a gente teve a presença de 6 times, né? Todos iniciantes, fizemos lá um esquema bem legal de liga. Todo mundo gostou, no ano seguinte dobrou, foi para 12 times, né, no ano passado. E esse ano triplicou quase, porque não digo de quantidade de times, mas quantidade de jogos, tudo mais. Esse ano a gente tem 27. Então o principal objetivo da LDB é dar oportunidade para quem está começando no esporte. Então se o cara acabou de ingressar, ele tem um espaço para poder jogar, entendeu? E esse é o objetivo maior da liga. Aí, referente agora a essas 3 divisões que a gente criou. A gente criou a divisão avançada mais para dar oportunidade desses times avançados que eles estavam querendo poder participar também, porque estava vendo que estava bem organizado. E a gente aproveitou porque também, assim, o beisebol, como era desenvolvimento de beisebol, a liga, a gente tem que pegar um time. O que acontece? O iniciante, ele nem sempre, com o passar do tempo, o nível técnico dele ele vai aumentar.
Então, vai ter uma hora que ele vai ser avançado pro time que tá ingressando no esporte. Ou seja, tem uma evolução. Tem uma evolução. A gente fala isso do time que eu jogava, o Furious. Se pegar da primeira edição que jogou pra essa daqui, tá totalmente avançada, né? Ô Mário, e a liga ela vai ter digamos, uma primeira divisão e uma segunda divisão, ou seja, vão ter rebaixamentos e avanços. São 3 divisões. Isso é uma coisa inédita no esporte. inédito, Na verdade, exatamente. é inédita em 2 motivos, pelo que eu vejo. O fato de ter divisões e acesso e descenso, né? Na Isso. verdade, né? Isso, deixa eu até complementar um pouquinho, assim, isso apareceu da necessidade dos próprios times. Então a gente convidava os times iniciantes para jogar, eles mandavam os atletas iniciantes, e os iniciantes completavam um time do mesma equipe, né? Que tem times diferentes, em níveis diferentes, eles acompanhavam o avançado e davam esse suporte para o time avançado. Quando o ano passado todo mundo elogiou muito a liga, elogiou a questão de como funcionou, a forma de organização, eles demandaram para a gente essa necessidade. Falaram, olha, por que vocês não fazem a liga para avançados também? Mas uma coisa que me chama a atenção, até observando alguns jogos, estando presente em alguns, que não é somente atletas iniciantes, vê o interesse também de jogadores já mais experientes, federados, alguns até com passagem por categorias da seleção e até da seleção brasileira principal. Ou seja, então na verdade de um objetivo inicial de somente ter atletas iniciantes, ele tem despertado o interesse também de atletas já mais evoluídos, constituídos, né? Muitos times, o que acontece? Eles complementam um grupo de iniciantes com pessoas que já praticavam. Então, por exemplo, as pessoas praticavam e tinham atletas que queriam iniciar no esporte, eles não podiam iniciar sozinhos, eles montavam um time com pessoas experientes também. Então, esse time mesclado, ele tinha poucas oportunidades de jogar, por exemplo, ligas mais fortes, que eles não conseguiam montar um time muito competitivo, e partiam para ligas mais iniciantes, que eram para dar espaço para essas pessoas que iniciaram no esporte poder também. Ficava uma coisa híbrida, né? Você na verdade, vê que tem times que tem time na categoria avançada e tem time na categoria iniciante, que eles acabaram dividindo esse para todos poderem jogar, né? Então essa criação de categorias foi realmente para dar um equilíbrio, na verdade, nesses jogadores. E tem time para 3 categorias? Essa é a pergunta que eu, obviamente, sei, mas eu acho que muita gente que está acompanhando o programa te fala, nossa, quantos times tem essa liga hoje? Você falou que começou com 6. O pessoal acha que é só os tradicionais, né? Times que já estão há quase 100 anos no Brasil, e nos últimos 10 anos muitos outros times foram criados. Acho que nos últimos 2 anos até um monte de time, e não só em São Paulo, tá? Que deixe claro. Muitos times estão sendo criados na região Nordeste, na região Centro-Oeste e principalmente na região Sul. Então acho que... Só um paralelo, também um parênteses aí, que o legal dessa liga é que o jogador, o atleta, que é semiprofissional, que é federado, que está nos times tradicionais, disputa a Taça Brasil, ele não tem ritmo de jogo durante o ano. Então é uma forma dele manter a prática do esporte, né, se aprimorar dentro desses times amadores como lazer para ele, mas reforçando o nível da liga. Né? Então, mas me conta quantos times e qual o período de duração desse campeonato, porque eu acho que isso é uma coisa muito interessante e vai chamar a atenção do público que gosta de esportes americanos, principalmente do beisebol. E aí eu te faço 2 perguntas na sequência para vocês. Tá bom. Atualmente, fechamos com 27 times, a LDB esse ano, dividida em 3 divisões, né? 9 times em cada divisão. O campeonato começa... O campeonato vai começar agora dia 5 de março e ele se estende até o final de outubro. Então é praticamente uma temporada de Major League no Brasil. Isso. São 8 meses, a gente deixa sempre 2 meses de janela para poder estar remarcando jogos caso haja chuva, essas coisas. Mas a duração do campeonato são 8 meses. Jogos aos fins de semana? Todo domingo. A LDB agora esse ano, como são várias divisões, todo final de semana vai ter uma rodada da LDB. Tá. E existe campo para comportar tantos times e campeonatos? Eu digo aqui em São Paulo, que é o lugar onde São Paulo não só a capital, mas a grande São Paulo, temos uma quantidade muito grande de times, existem outras 2 ligas, existem os torneios oficiais da federação, da confederação, as categorias de base. Como, na verdade, você consegue organizar e ter campo para todos esses jogos ao mesmo tempo? Bom, os times como surgiu a possibilidade de possuir mais times na LDB esse ano, temos 27, as chances de ter campos novos aumentou porque muitos times que entraram, alguns dos times que entraram tem campo, então abre as portas para a LDB poder usar o campo.
E como são rodadas de triangulares, então são 3 times num campo só. Ah, perfeito, ótimo. Antes de eu passar a bola pro Thiago, acho que o Kiwi tem uma pergunta para vocês. 2 perguntas, tanto Verdade, do Mário duas. quanto do Ricardo. Quem foi a musa inspiradora do formato da LDB? Vem uma coisa da MLB ou da Minor? Ou é uma coisa que vocês pegaram de tudo, até de outras ligas, de outros esportes e tentaram juntar? Qual é a inspiração disso daí? E na sequência, mudando um pouco de assunto também desse, por que nós temos tantos ex-jogadores ou jogadores? O Thiago já fez uma observação que é por causa de uma janela muito grande, mas começa uma primeira provocação aqui. Será que já é por causa de tantos anos de sucateamento no beisebol brasileiro, por causa da confederação ou das federações? Ou não, é uma questão só natural, porque as pessoas querem estar sempre jogando. Então, primeiro sobre a inspiração e depois sobre o porquê desses já jogadores de carreira entrando para a Liga, para a LDB. Deixa eu falar sobre... Acho que a gente pode falar primeiro então sobre a parte da inspiração. É assim, o início da Liga se inspirou numa ideia do nosso treinador, que ele via muita gente querendo jogar, mas que não era possível jogar em ligas que tinham um nível técnico um pouco maior. Então a gente convidou times que eram mais próximos, que a gente estava conversando um pouco antes. Times que a gente tinha amizade, então vamos jogar aqui, a gente aproveita e faz um churrasco aqui. Era o rachão do O beisebol. rachão. O rachão. Existe rachão no beisebol. Então a gente pegou esses times que eram mais próximos e convidou para fazer uma mini liga ali. Era uma liga já, né? Mas eram 6 times, era curto. É uma né? coisa Era inicial ainda, sim, né? A gente organizava um pouco já a liga, mas assim, era uma coisa muito mais... Todo mundo vai fazer e a gente dá um jeito. A evolução e a necessidade do que aconteceu esse ano, a gente não se inspirou no beisebol tradicional, porque aqui no Brasil não existe esse formato ainda, né? Vai existir agora com a gente. O campeonato... A Major League ela também não funciona dessa forma especificamente, então a gente juntou um pouquinho das ideias todas que a gente tem em relação um de cada, pegou um a todos os esportes, MLB, né? outro do Brasil. Então assim, todos os esportes juntaram, a gente está pensando em fazer isso, porque são 3 categorias, quem for campeão sobe para a categoria, o campeão e vice sobe para a categoria automaticamente acima, e os últimos 2 colocados descem para a categoria inferior, para que haja, a gente ouviu muitos times, a gente conversa muito com os times, a gente ouviu muito. Então, uma inspiração do próprio futebol, né? Essa também. questão de você ter a questão do próprio mérito, né? Porque assim, todo mundo sempre falou para mim, o time que fica em último lá não joga sem Vai chegando no final vontade. do campeonato, vai time... deixando... E uma coisa que a gente... Isso cai no outro ponto, a premiação. Qual que é a premiação da Liga? Aí assim, é uma coisa que a gente... Esse ano mudou também, Thiago. A gente sempre viu os times jogando pelo prazer de jogar, né? E a gente esse ano tentou formatar uma premiação que os times consigam ter pelo menos o retorno desse... porque cada um faz um pequeno investimento para poder jogar. Tem os gastos do clube e os gastos do próprio jogador, deslocamento, Sim. alimentação, material, que já não é barato, porque Arbitragem. não temos aqui no Brasil, a né? gente, inclusive, nós contratamos para todos os jogos, é uma arbitragem oficial da Associação de Árbitros Brasileira. Todas as posições? Não. Esse ano a gente vai fazer só a final. Então. E provavelmente a disputa de terceiro, a gente está vendo. Porque é um custo muito alto. Sim, eles cobram quase 60% do orçamento do campeonato ela vai destinada à arbitragem, mesmo colocando um árbitro por home plate. Então... É bom especificar para quem está assistindo que um jogo de beisebol tem 4 árbitros. Né? O do home plate, que é o mais importante, que é o principal, e o de cada base. No caso da Liga de Desenvolvimento e todas as outras ligas amadoras e independentes no Brasil, é um árbitro, e os outros times que estão esperando por esse triangular ajudam a arbitrar. Que em outros campeonatos mais oficiais tem certos árbitros que continuam parecendo que só tem o principal também. Sim. Né? Então... Vi muito torneio oficial dito que você tem que fazer não arbitragem. muda muito. Eu mesmo já fui não árbitro em fazer várias nada, partidas, né? eram torneios ditos oficiais. Porque aí entra no mérito da qualidade da arbitragem no Brasil, mas não é a pauta. Não são os não é por famosos isso, postes, né, que eles aparecem Enfim, nos jogos. vamos Mas tudo bem. senão isso daria assunto para um programa outro inteiro. programa aí. Então, para quem está acostumado, por exemplo, o futebol é um árbitro, 2 auxiliares, o
no basquete são 2 árbitros, às vezes 3, dependendo da... Mais mesa, né? Então, e o beisebol são 4 mais a mesa, então é uma coisa que... isso já era uma coisa que a gente aproveitou das categorias de base que vieram do beisebol. Mas uma coisa que vocês incluíram é a anotação, que é importante. Sim. A anotação das habilidades, das estatísticas. Isso, assim, a gente vai melhorando, né? O ano passado a gente falou, vamos premiar os melhores fundamental. jogadores. Como você vai premiar um jogador se você não sabe qual foi o desempenho dele? E o fato de ter uma estatística anotando oficialmente esses desempenhos, eu acho que faz toda a diferença. Até porque o beisebol, ele é um esporte calcado nas estatísticas. Você consegue ter estatísticas de jogadores de 120 anos atrás, se você buscar na internet. É um esporte estatístico. Você sabe como aquele... Como eu vi uma vez num filme, você sabe como aquele homem jogou naquele determinado dia, naquelas condições. Então ele consegue te mostrar o que aconteceu. Então eu acho isso muito importante, porque você pode premiar um talento individual no empirismo. Você tem que premiar de acordo com o que realmente ocorreu. E a gente queria, desde o começo, premiar pelo campeonato, porque às vezes afinal o cara não pode jogar, ou jogou mal, ou a gente queria premiar o campeonato, mas como a gente não orçou, porque anotar também é um custo. É um custo. Então a gente não orçou o ano passado em relação a essas anotações, a gente acabou premiando só a final. E muita gente falou, a gente queria premiar. Eu falei, olha, a gente queria, a intenção era premiar toda a liga, mas assim, a anotação, que era a cargo do time da espera, como o Thiago até falou dos árbitros auxiliares, a anotação também era do time da espera do triangular. Eles mandavam o placar, basicamente. Então, eu posso fazer uma pergunta já emendando assim. Vocês acreditam que no futuro próximo ou no médio prazo vocês consigam estender essa Liga de Desenvolvimento para outros estados do Brasil? Com certeza vai ter gente aqui no comentário perguntando isso. Até porque hoje o beisebol não é um esporte restrito somente a São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, como algumas federações e confederações querem mostrar. Na verdade, a gente está presente no Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro, é muita gente. Assim, o beisebol hoje no Brasil, quem banca tudo é o bolso do atleta, né? Sim. Então, como por ser uma liga ainda a longo prazo, fica pesado para um time do Nordeste vir para cá, ou um time daqui de São Paulo ir para lá para fazer os jogos. Então, a ideia que pode ter é fazer torneios regionais e depois fazer uma World Series, sei lá, dos campeões de cada... Aproveitando a logística da proximidade regional. Né? O time de Salvador jogar com o de Aracaju, né? Porque consegue ir de carro. Então, e assim você vai montando essas divisões. Sim, é a solução assim que a gente consegue imaginar num cenário do beisebol brasileiro atualmente. Agora, trazendo até um pouco aqui para o Thiago, que representa a associação desses clubes independentes pela ABBI, né? E também hoje, olheiro do Houston Astros aqui no Brasil. Na verdade, o beisebol tem crescido como um negócio também, né, Thiago? Tem. As equipes da Major League começam a se interessar nos nossos jogadores. Hoje nós temos jogadores presentes tanto na Major League, quanto na Liga Japonesa, na Liga Venezuelana, na Liga Mexicana, na Minor League, que tem uma infinidade de times por todas as cidades dos Estados Unidos. Como você vê, em primeiro lugar, o interesse das equipes profissionais do Brasil e como esses interesses, de alguma forma, podem auxiliar essas pessoas que iniciam a prática nessas ligas independentes ou que, de alguma forma, têm uma profissão, mas gosta de jogar beisebol, quer praticar. Como você vê que isso pode influenciar e auxiliar o beisebol, que hoje ele é muito amador em relação a outros esportes que a gente percebe. E até complementando, como os times lá de fora, da MLB, ao perceberem que existem outros times, além dos tradicionais, trabalhando de uma forma como uma liga independente, como o caso da LDB, se isso ajuda, se isso também é bom aos olhos do pessoal de lá, entendeu? Ou para eles é diferente, como é que é isso? Se você olhar do ponto de vista profissional do beisebol, o beisebol no Brasil ele já é pioneiro. Ele é pioneiro, assim, todo mundo fala muito de futebol americano, mas o beisebol está no Brasil há mais de 100 anos, né? E nos últimos 10 anos tem se desenvolvido absurdamente rápido, né? E um dos pontos a serem destacados é o investimento da MLB aqui no Brasil. Eles têm um escritório agora com o representante deles, vem anualmente fazer o Elite Camp. Tá diferente da NFL, a NBA tem um escritório no Brasil? Tem, mas a MLB chegou antes da NBA, né? Eles fazem negócio, eles fazem treinamentos aqui, é isso? Eles fazem, exatamente. O Elite Camp é um evento anual
que a MLB faz em Ibiúna, no Centro de Treinamento da Seleção Brasileira. E lá são reunidos 50 jovens, os melhores prospectos que a gente fala, que jogam até 16, 17 anos no Brasil. E os olheiros de todos os times vêm para olhar esses atletas, né? Os times da MLB estão vendo isso como um negócio e como uma oportunidade de conseguir jogadores muito bons a preços mais acessíveis do que República Dominicana, Venezuela, Cuba e México, né? São mais tradicionais. Que tem suas ligas independentes também, e surgiram as ligas profissionais através das independentes, né? Então, um scout, ele tem vários tipos de scouts. Você tem um scout que olha os jogadores profissionais da liga americana e indicam para o general manager qual que é a melhor transação a ser feita nas janelas de troca. Tem um scout que olha as universidades americanas, tem os scouts internacionais, no qual eu faço parte e ajudo o Houston Astros aqui no Brasil, e tem os scouts de ligas amadoras nos Estados Unidos, no México e em outros países. E para o mercado nacional, então, você acha que há um grande interesse então dos clubes na formação do atleta? Então, por isso que a Major League demais. A Major League tem um departamento aqui no Brasil específico de development, que é desenvolvimento do jogo, né? Ou seja, eles estão pondo dinheiro aqui dentro para primeiro ensinar a categoria de base, as crianças e jovens a jogar, para que um dia isso se massifique, né? Então, o desenvolvimento de ligas é fundamental para que isso aconteça, porque você põe garotada para jogar, né? E a idade vai reduzir um pouquinho com o tempo. Então os jogadores das ligas amadoras começam a baixar a média para 19, 18 anos, 28, 22, aí vai chegar no público que os scouts gostam de olhar. Quer dizer, cada vez que surgem mais ligas independentes, mais o beisebol é validado de uma forma profissional para o futuro, né? Porque você tem mais praticantes, propaga, né? Quanto mais praticantes, maior é a possibilidade de você descobrir um novo Paulo Orlando. Exato. Sim. Porque você faz isso de graça, porque a liga ela vai se multiplicando pelo país, as ligas independentes, e ela se torna um minor league system da Major League em outros países. Sim. E Thiago, então, e qual é o papel da BBI nesse cenário? Né? Por que ela foi criada e qual é o objetivo dela no nível Brasil? A Associação Brasileira de Beisebol Independente ela não nasceu com esse nome, ela nasceu como Associação Brasileira de Beisebol Amador. E a ideia inicial dela era juntar todos esses times amadores do Brasil e dar uma voz para eles, um ponto de encontro para a gente trocar informações, know-how, experiências e organizações de ligas, organizações de times. Muitos times têm dificuldade de como organizar um time, como administrar isso, porque é um negócio, você precisa de um administrador e um gestor. E times mais bem-sucedidos ajudam os menos-sucedidos a encontrar caminho. Pô, onde é que eu compro material? O que eu faço para achar um treinador? Quantos times são hoje parte dela? Hoje, dentro da associação, são 34 times, 34 a 37 já que toparam fazer parte da associação. De todo o país? De todo o país. 45 times no total foram convidados. Né? Então você tem times do Recife, Natal, Salvador, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo. Ou seja, a gente está tentando representar aquilo que a confederação não representa. As lacunas deixadas pela confederação, a gente está tentando preencher. E não é uma voz contra... a gente não é contra, a gente quer fazer algo paralelo, assim como acontece nas ligas independentes dos Estados Unidos. E, assim, o que quer dizer independente? É seguir as regras próprias, uma nova visão, uma nova missão do que a gente acredita que é o beisebol. E tá, tudo bem, o nosso patamar é MLB, sempre é a Major League, né? Todo mundo aqui acompanha e ama. Só que você tem outras ligas super bem sucedidas, por exemplo, na Venezuela, na República Dominicana, que são menores, estrutura menor. A estrutura administrativa da Liga da Venezuela são 11 pessoas, entre um presidente, diretores e administrativos. E funciona muito bem com patrocinadores, tem estádio. Então, esse é o futuro do Brasil. Eu acredito, porque a Liga Independente, a Major League nasceu como uma liga independente, né? E o beisebol nasceu nos Estados Unidos em 1860 e só foi se profissionalizar e virar MLB em 1902. Não, e até agora, como a gente, até para finalizar, pela questão do tempo, agora uma pergunta rápida para vocês três. Como vocês veem o futuro do beisebol no Brasil? Aí só voltando até aquela a pergunta que vocês não me responderam, né? Exato. É justamente se essa coisa do futuro tem a ver também de alguma... Acho que a palavra debandada é muito forte, mas o motivo de algumas pessoas, de alguns jogadores estarem abandonando talvez as ligas tradicionais que já tem há décadas aqui,
para jogar uma liga independente em outros times, trazendo um pouco da experiência. O que causa isso, né? Me fala um pouco do cenário que vocês percebem que atrai jogadores também. É assim, pelo que eu entendo, o beisebol aqui no Brasil, assim, os times mais tradicionais, ele é fechado, é um esporte colonial. Se você perguntar assim, você joga beisebol? Você é japonês? Porque é muito ligado à à colônia tradição japonesa, né? Foram eles que desenvolveram o esporte aqui no Brasil. Então, esses times grandes, eles meio que fecham para jogadores mais novos. Mais um parênteses, grande entre aspas. Assim, não, tradicionais, vamos chamar. Tradicionais, porque não tem dinheiro, estão falidos, não tem campo. É complicado. Muitos acabando com a categoria de base. Você pega uma Taça Brasil com 3 times. O Campeonato Brasileiro mais importante com 3 times. Não tem sentido. Sim. Entendeu? Então é um esporte desses tradicionais muito fechado. Então não tem oportunidade pro beisebol crescer. Ele fica entre a família praticamente. E se agora a gente continuar crescendo, as mais ligas independentes serem formadas, dando oportunidade para esses novos atletas, eu vejo que o esporte tem de tudo para crescer e virar, com base assim, na NFL, que agora, NFL não, futebol americano, que tem crescido demais em 5 anos, você vê que o futebol americano cresceu absurdamente. Os caras jogam em campo de futebol da Copa do Mundo. No Brasil, realmente, o futebol americano tem e é uma coisa que as pessoas sempre falam, que o beisebol não cresce porque o equipamento é caro, o equipamento de futebol americano é muito mais caro. Muito mais caro. Talvez é porque eles não têm alguma entidade reguladora para atrapalhar o desenvolvimento. Acho que é uma pergunta que tem que se fazer aí. E a facilidade do campo, né? O futebol americano, ele cabe no campo de futebol. Sim. O campo de beisebol não cabe no campo de futebol. Né? E outra coisa, a gente fala do futebol americano, hoje a Major League tem 3 brasileiros, né? Você tem o Ian Gomes, o Paulo Orlando e o Rienzo, que está em transição do San Diego Padres para chegar ali da AAA pro... você pega o futebol americano, na NFL, você tem o Caio Santos. Então, assim, além disso, nós temos mais de 15 prospects brasileiros nas minor leagues para chegar na Major League. Então, assim, a gente já está desenvolvido. Falta a gente organizar os campeonatos através das ligas. O brasileiro tem brasileiro jogando liga profissional em vários países. Sim. Muitos. Tem Itália, Austrália, México, Japão principalmente, Venezuela. Muita gente não sabe, o Barcelona tem time de beisebol. Né? Exato. Não, uma das principais ligas na Europa, além da italiana, é a alemã. E a holandesa também, e a República Tcheca também. São países que você nem imagina que o cara vai sair do futebol ou de algum outro esporte mais local, né, pra jogar beisebol. Sabe o que é o mais legal? Pra MLB e muitos repórteres internacionais de ESPN, Fox, tudo, o Brasil é a bola da vez, o Brasil é a nova fronteira do beisebol mundial. É o celeiro de então jogadores, é aqui né? E tem uma coisa legal que pouca gente sabe. Na Major League você tem uma regra que é o Luxury Tax, que é a taxa paga se o time ele passa o limite de payroll, de salários daquele time. Se ele passa em 1 milhão, ele paga 100% em cima daquele estouro. Então se ele passa 2 milhões, ele vai pagar 4. Entendeu? Milhões de multa. Essa multa, e o Yankees já pagou mais de 250 milhões de dólares na história dele, é uma coisa absurda, né? É para limitar também o poder de barganha dos times. Essa multa, ela tem um destino, que é o desenvolvimento do beisebol nos países da América Latina. Então, é dinheiro vindo dos times para a República Dominicana, México, mas o Brasil tem a bola da vez, então tem muito dinheiro entrando aqui. Então você acha, na verdade, que além dos investimentos que hoje a Major League faz, da própria batalha diária dos jogadores que estão aqui no Brasil, pelos campos de terra, sofrendo para jogar, para encontrar equipamento, há uma possibilidade de a gente dar um salto no beisebol nos próximos anos? Claro. É visto isso? Se você for ver, por exemplo, eu sou o 4º scout de um time da Major League aqui. Você tem o Tampa Bay Rays, que foi pioneiro, que tem uma pessoa aqui. Você tem o Red Sox aqui, que é um representante do consulado americano, era um brasileiro, mas mudou para Cleveland, então deixou o cargo com ele. Eu pelo Houston Astros, e tinha até então, tem um pessoal do D-backs, está aqui também, e tinha até então o do Braves, mas quebraram o contrato, enfim. Mas há um interesse de alguns times, tem times que tem uma posição mais conservadora com relação a deixar alguém aqui de olho, né? Porque querendo não é um full-time job, você não fica lá todo dia procurando um atleta, como é nos Estados Unidos, que os caras viajam quilômetros e quilômetros pelos Estados Unidos atrás de jogo. Mas é bom, então, ressaltar que existem pessoas procurando jogadores de beisebol no Brasil nesse momento. Claro.
Claro. Então- Não só os times, mas as universidades americanas também. Tem Exato, gente conseguindo não é só- bolsa de Tem bolsa. estudo aí, 100%, e indo jogar lá. Ó, uma E com dica para estudo. você que beisebol, quer softball. estudar Então- fora do Brasil, beisebol. Para fechar então o nosso bate-papo aqui, Só para finalizar lá no Finaliza. pensamento, eu acho que pro beisebol ainda continuar crescendo do jeito que tá, é a gente criar oportunidades. Dando oportunidade pro beisebol aqui no Brasil, ele vai crescer. Contar com o apoio também de familiares para começar, para ir assistir e tal, porque quanto mais gente atraindo, mais gente você conquista pro esporte. e a entendeu? mídia também A começa mídia, a olhar e se começa a interessar. pensar Né? isso. Então, para terminar, primeiro para vocês dois pela LDB, o que uma pessoa que está assistindo a gente, como é que ela pode entrar em contato para participar da LDB, ou em um time, ou até pra na conhecer, liga, pra tirar conhecer. dúvidas. Fala um pouquinho como é que a pessoa pode entrar em contato. E pela associação, como é que os times que estão começando em outros lugares do país, como é que eles podem ir atrás da associação, principalmente com dúvidas, ou então até gente que quer formar um time, né? Como é que funciona? Então, vocês pelo lado do jogador e o Thiago pelo lado do time. Dos clubes, Voltar né? rapidinho pra Bom, gente terminar. você que quer conhecer a LDB, você pode estar entrando na página do Facebook, que é LD Baseball, né? LDB, traço Liga de Desenvolvimento de Beisebol. E também tem nosso site, que é www.ldbaseball.com. Maravilha. Aí você entra em contato lá, a gente passa contato de times que você está interessado em entrar para o esporte. Quem pode, Qualquer quem nível, pode. isso, qualquer nível, qualquer idade, vocês qualquer- dão uma orientação, sim. direcionamento, Legal. né? E para os times, Thiago, quem está interessado em já é um time em outro lugar, quer fazer parte da associação, ou alguém, um grupo que quer criar um time, Sim. Que quer se também fazer organizar, parte. na De ligas verdade. também, tá? fazer- O Mário, o pessoal da LDB fazem parte da associação. Além disso, a SPB também faz parte. E outras ligas estão em conversa. Além disso, Little League Distrito 2 faz parte. Enfim, no Facebook, ABBI, Associação Brasileira de Beisebol Independente. Então, se vocês quiserem saber como funciona, e vocês também, time federados aí, abram-se os seus corações pra gente, né? Porque o beisebol tem que se unir para crescer no Brasil. Maravilha. Não, Se a partir do momento que a gente começa a trazer os times tradicionais para jogarem juntos, por que eu nunca vi um Marília jogar contra um Furious, entendeu? Ou um Blue Jays jogar contra o Tampa Bay Rays Brasil? Isso que eu quero ver, né? Seria muito legal pro próprio esporte, né? Com certeza. A gente complementando um pouco a informação, por que hoje a gente... Por que quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a LDB, entra lá, vê no site, pesquisa sobre as regras, assim, cada divisão tem sua regra para adaptar a realidade de cada um dos Cada atletas. nível, sim. Por que a gente tem muito atleta que é dissidente? Ou que já jogou e parou de jogar e agora voltou? Necessidade. Jogava quando era criança, quando era adolescente, viu que não poderia prosseguir com isso, foi lá estudar, fez faculdade, voltou, agora quer praticar. Perfeito. Então, assim, a gente tem regras específicas para atender esse tipo de público. Que beisebol, a gente brinca, beisebol é igual bicicleta, não se esquece. Você perde o ritmo, mas você não esquece os fundamentos. Então, a gente atende esse público aí, então eu acho que falta isso. Falta não só apoio à categoria de base, mas assim, eu conheço inúmeras crianças que começaram no beisebol porque o pai ia jogar e a criança aproveitava e ia e começou a gostar. Eu acho que o beisebol é uma coisa completa e merece um apoio geral. Sabe, eu acho, só para finalizar, eu queria deixar um recado. Eu acho que a gente não precisa esperar que caia um outro avião com atletas, desta vez do beisebol, de outro esporte, para a gente olhar com atenção e carinho, além do futebol, que é o esporte-chave aqui do Brasil. Eu acho que existem uma série de esportes maravilhosos, com várias modalidades, as pessoas só lembram disso muitas vezes numa Olimpíada, no Pan-Americano. E o beisebol voltou a ser olímpico. E eu acho que, aproveitando isso, o beisebol ele é uma forma de incluir a criança e o jovem no esporte. Então acho que a gente deve olhar quem está no esporte, se unir e não se dividir, que eu acho que isso é o mais importante, para que ele cresça e floresça como outros esportes vêm crescendo. Maravilha. É isso. Bem, como a gente já repete em outros programas, a gente não precisa morrer com esse assunto aqui, a gente pode repetir em outros, é só vocês pedirem nos comentários. Escrevam, façam suas sugestões, críticas, por favor, fiquem à vontade. Entendam que o Moneyball, nosso único objetivo é apresentar os esportes americanos no seu lado business, mas também a gente quer promover esses esportes aqui no Brasil, já que todos estão presentes.
uns mais, outros menos. Então, gente, a gente encerra aqui mais um Moneyball. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. E continuamos aqui no canal, gente. Logo mais, outro programa aqui no YouTube. Abraço. Tchau. Até mais, pessoal.